Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu vos faça? O que vocês querem que eu vos faça? Responderam eles: Senhor, nós queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, Deus. E essa, Senhor, é a porção dela que o Senhor tem reservado para nós nessa noite. Pai, por favor, Deus, mais uma vez, Senhor, nos alcança, Senhor, na nossa infinita limitação, Pai. Nos alcança, Senhor, porque reconhecemos o teu senhorio. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos da tua orientação, do teu guiar. Precisamos, ó Deus, da tua palavra, Senhor, que não sai apenas da boca de um homem, mas sai, Senhor, do teu espírito, Senhor, para alcançar a nossa vontade, para alcançar o nosso espírito, Deus. E que a tua vontade, Senhor, ela seja feita em nós nessa noite, Pai. Tanto, Senhor, em cada um de nós, de maneira pessoal e individual, como de maneira coletiva, Senhor, porque nos reunimos aqui nessa noite como igreja, Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Alguém, em algum momento da sua vida cristã, já ouviu alguma coisa a respeito do cego Bartimeu. Em alguns momentos, já ouviu sobre esse encontro de Jesus com 1 ou 2 pecadores, né? Cada um dos discípulos, de Jesus, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que relatam esse acontecimento, eles colocam o acontecimento de uma forma diferente. Lucas diz que Jesus encontrou-se com 1, e aí que Mateus disse que encontrou-se com 2. Nós precisamos entender que cada um deles observou a história por um ângulo, por um ponto de vista, e assim deu um enfoque. Mas que isso não vem ao caso. O que nós queremos falar nessa noite é a respeito desta pergunta e deste pequeno diálogo que Jesus tem com esse homem que a Bíblia chama de Bartimeu, ou o filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Jericó, esse lugar onde Jesus passa, um antigo escritor, ele definiu Jericó como um lugar de misericórdia. Se você puxar lá na tua memória, no Antigo Testamento, Jericó simbolizou para o povo de Israel a primeira vitória, a primeira conquista de uma nova vida depois de anos de cativeiro no Egito. Então, a primeira cidade que os hebreus conquistaram depois da saída do Egito foi Jericó. E a maneira como eles conquistaram foi de uma forma totalmente dependente de Deus, de uma forma sobrenatural. Porque o texto que nós lemos diz lá no Antigo Testamento que eles rodearam a cidade gritando, rodearam a cidade falando, e em algum momento, depois de 7 dias, as muralhas daquela cidade, elas caem e eles tomam posse daquela cidade. Então Jericó se tornou um lugar muito importante para a cultura deles, para a caminhada cristã dos israelitas, dos hebreus. Jericó simbolizava a vitória. Para Zaqueu, aquele publicano, pedidor de impostos, também significou algo importante, porque foi também em Jericó que ele se encontra com Jesus, que Jesus tem a paciência de ouvi-lo, vai até a sua casa, ouve as suas mazelas, ouve suas demandas, ele tem a sua vida transformada e ele tem uma regeneração, e a partir daquele momento segue a Jesus. E esse texto, de novo em Jericó, tem um texto que fala a respeito do samaritano, que aponta Jericó como um lugar de descer. Mas Jericó, na verdade, ficava do meio para baixo, no norte. Então, esse momento onde Jesus ele encontra o Bartimeu é um momento de subida, porque Jesus estava subindo para Jerusalém para os dias de Páscoa. Então, esse texto ele foi estrategicamente colocado nas Escrituras, mostrando que antes do
tempo, antes do momento onde ele se oferece para a humanidade com a sua própria vida, para que a cegueira da humanidade caia e a humanidade consiga ver que há um Deus vivo e todo-poderoso. Antes desse texto, nos 3 evangelhos, aparece um texto onde Jesus tem um encontro com Bartimeu. Só que esse texto de Mateus, e por isso que eu escolhi o Evangelho de Mateus, esse texto também fala um pouco antes sobre os trabalhadores do reino, sobre os trabalhadores da vinha, a parábola da vinha. Fala daqueles que estavam ociosos, daqueles que são chamados, convocados para o trabalho, e fala que o Senhor lá, ele sai por 3 vezes procurando esses trabalhadores. E no final, fala sobre a justiça e a igualdade. E diz que da mesma forma, tanto os trabalhadores de muitos tempos, como os trabalhadores da última hora, eles recebem uma mesma recompensa. Então esse texto, ele é muito importante, irmãos. E eu queria que nós olhássemos ele agora pela perspectiva desse cego, pela perspectiva do encontro que Jesus tem com esse cego. Amém? Vamos ler então mais uma vez o versículo 29. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam aonde? Na beira do caminho, observando, olhando a movimentação que estava acontecendo. Irmãos, nos nossos dias já não é algo tão normal para a sociedade. Não há tanto acesso, não há tanta inclusão para um deficiente visual. Imagina então, há 2000 e tantos anos atrás, como que era a vida de um sujeito, ainda mais esse, porque quando ele faz a pergunta para Jesus, quando Jesus faz a pergunta para ele, o que queres que eu te faça, ele responde, que eu torne a ver. Então, quase que 100% de afirmação, ele em algum momento da sua vida viu, e ele passa a não ver mais. E a readaptação dele nessa sociedade é muito difícil. Nos dias de Bartimeu, a cegueira, ela tomava muita gente. Entre outras coisas, porque o pessoal da época não era muito dada à higiene, aos jeitos sanitários, então ela era contagiosa. Muitas doenças, elas chegavam até as pessoas e as tornavam cegas. E eles eram tidos como pecadores, como colocados à margem dessa sociedade local. Mas o texto diz que Jesus, passando por Jericó, Jesus subindo para o lugar de adoração, subindo para Sião, subindo para o templo específico da onde seria oferecido como sacrifício por nós. Nesse tempo ele passa por Jericó, e passando por Jericó, uns dizem saindo, outros dizem entrando, mas passando por Jericó, ele começa a ver um burburinho, e as pessoas começam a segui-lo e a quererem desfrutar daquilo que ele estava oferecendo, ou daquilo que as pessoas limitadamente, cegamente compreendiam. E eu imagino aquela multidão de pessoas ao redor de Jesus, pessoas se acotovelando para se aproximarem de Jesus, todas elas com as suas vidas, com as suas dificuldades e principalmente com as suas limitações. E aí o texto diz que no meio dessa multidão, 2 cegos começam a gritar. A primeira reação das pessoas é pedir para que eles se calassem. Marcos diz isso. Lá no livro no Evangelho de Marcos, ele diz que as multidões pedem para que eles se calem. Mas o texto diz que ao invés de se calarem, eles gritam um pouco mais alto. E esse grito chama a atenção de Jesus. E ao dizer, Mestre, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esse texto ele é profundo, porque um cego limitado, que muito provavelmente se aproximou, porque ouvia as pessoas dizendo que havia um homem chamado Jesus, que curava as pessoas, que dava uma possibilidade nova para as pessoas, que mostrava a vida por uma outra forma, que dava às pessoas o direito de igualdade, que mostrava para as pessoas que um não era mais do que o outro, que esse Jesus estava ali e ele percebe o burburinho, ele ouve o burburinho. Mas é impressionante porque quando ele diz, Mestre, Senhor,
Ele não apenas diz alguém que é letrado, mas esse Senhor e essa expressão que o Bartimeu diz é de alguém que reconhece o senhorio de Deus. É de alguém que está dizendo, referindo-se ao Senhor como o Quírios, o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas, aquele que pode tudo, aquele que tem poder para qualquer coisa, aquilo que fora dele não há vida, aquilo que fora dele não há outra possibilidade de vida. Aquele que, uma vez que encontrado, uma vez que achado, uma vez que tornado próximo, a tua vida nunca mais será a mesma. Essa é a ideia, essa é a forma como Bartimeu se refere a Jesus. E ainda mais, ele reconhece a messianidade de Jesus, porque ele diz: Senhor, filho de Davi, aquele que um dia viria para nos tirar da escravidão, aquele que um dia viria para nos libertar da opressão, aquele que um dia viria para nos dar uma possibilidade de nos tornarmos ilimitados nele, aquele que um dia viria e tomaria Israel e tiraria Israel das mãos dos seus perseguidores e faria de Israel a sua noiva. É desse Jesus que Bartimeu fala. Um Jesus que tem poder, não só para realizar coisas, mas tem poder para mudar o curso da nossa vida, para mudar uma caminhada, para mudar a direção de tudo, e fazer tudo novo, e fazer com que o tudo novo seja algo tão comum que o velho nunca mais tenha a possibilidade de despertar no nosso dele o desejo de olhar. Bem, irmãos, estão entendendo? Mas o povo, eles estavam preocupados com as autoridades, e eles dizem: ou talvez porque havia uma disputa naquele lugar. Mas Jesus, segundo o texto, para. Porque quando ele se refere a ele como o filho de Davi, o Senhor que pode todas as coisas, em seu espírito, em seu coração, o Senhor Jesus discerne que o que aquele homem quer de fato é uma transformação, é uma mudança, não só um ato único, mas um ato contínuo. É isso que Jesus discerne nele. Então Jesus para, olha para ele e diz: o que você quer que eu te faça? Vamos, nessa noite, o Senhor também nos faz a mesma pergunta. Já nos fez em algum momento, em específico na nossa vida. Mas nessa noite, o Senhor também nos faz a mesma pergunta. O que você quer que eu te faça? Aí eu me pergunto: será que o Senhor não sabia qual era a necessidade do Senhor? Todos devem saber a necessidade do Senhor. Jesus sabia a necessidade do Senhor. Os seus discípulos sabiam a necessidade do Senhor. Os cegos sabiam a necessidade dele. Mas a pergunta de Jesus, ela penetra o espírito dele. E a pergunta de Jesus tem também por finalidade para que ele consiga dentro de seu de fato. Para alguém que passou tanto tempo, para alguém que se acostumou, se adaptou a uma nova vida, de ficar colocado à margem da sociedade, para alguém que se acostumou e se conformou em ficar sentado na guia, pedindo para se alimentar, recolhendo esmolas para sobreviver, para alguém que se tornou limitado, dependente de outro, dependente de alguém, dependente de uma situação, dependente de um programa social, dependente de uma autoridade espiritual, dependente de uma pessoa, dependente de uma situação, dependente de um entorno.
Para alguém que se torna dependente e não tem mais a capacidade de enxergar, essa pergunta deve ter penetrado profundamente ele. O que queres que eu te faça? E eu penso que a pergunta de Jesus deve ter encontrado no coração dele, ou deve ter comunicado ao coração dele, você está preparado para olhar de novo o mundo, tanto tempo depois? Você está preparado para olhar as pessoas do seu meio, do seu grupo pessoal, e ver que essas pessoas não são mais as mesmas? Você está preparado para olhar a sociedade à sua volta e ver que eles não são mais como você pensava que eles eram, ou como você os via? Você está preparado e está entendido de que a partir de agora você vai ter que enxergar, e ter que enxergar vai lhe dar algumas obrigações, algumas responsabilidades, porque o mundo não é como esse que você enxerga. O mundo não é só para você ficar encostado, esperando que alguém traga alguma coisa para você. O mundo é muito mais do que isso. As pessoas não são, às vezes, quem dizem quem são. As pessoas são limitadas. O mundo é diferente. O mundo é mau. As pessoas não têm compaixão de alguém normal, como tem de um cego. A pergunta de Jesus comunica isso tudo para ele. Você tem certeza do que você quer? E a minha pergunta nós temos a certeza do que nós queremos, irmão? Quando nós nos recorremos a Deus, quando nós temos o nosso tempo com Deus, abrimos o nosso coração, abrimos a nossa boca e falamos com o Senhor: Senhor, é isso que eu preciso. Senhor, eu acredito que nesse tempo é disso que eu preciso. Senhor, eu acredito que se a minha vida andar por esse rumo, as coisas serão diferentes. Eu acredito, Senhor, que determinada situação na minha vida, se acontecer, vai mudar a minha vida por completo. O que queres que te faça? Você tem absoluta certeza do que você quer, do que você deseja, e tenha certeza do que isso deve mudar, deve transformar você. O que queres? Nós temos a convicção dentro de nós do que de fato nós queremos com aquilo que nós buscamos. O que nós desejamos, o que nós pleiteamos, o que nós oferecemos, aquilo que nós pedimos em oração. Para que é que nós queremos? Para que é que nós desejamos uma paz que o mundo não pode nos dar? Por que é que nós queremos ser cheios de Deus? Por que é que nós desejamos viver uma vida de conforto, de alegria? Eu não estou falando apenas das coisas temporais, estou falando das coisas espirituais. Por que é que nós queremos o que queremos? Por que desejamos o que desejamos? Qual é a finalidade pela qual desejamos? Qual é o fim daquilo que pedimos e esperamos de Deus? O que queremos fazer com aquilo que queremos de Deus? E a pergunta de Jesus o que você quer que eu te faça? E Bartimeu responde: eu quero. Então, a partir de agora, você compreende, Bartimeu, que a partir de agora não vai mais dar para ficar completando as suas misérias. Você compreende? Você tem noção do que é ver? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, vou colocar ali Efésios, capítulo 1, versículo 18. O que Paulo fala, a oração de Paulo, põe o 17, por favor. O pedido de Paulo ao povo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. 18. Tendo iluminado os vossos olhos, os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória
de sua herança. Por que é que nós desejamos o que esperamos do Senhor? Por que é que desejamos ver? Por que é que desejamos ter? Por que é que desejamos mudar? Por que é que desejamos sair de um lugar para o outro? O que nós queremos na nossa peregrinação? O que nós desejamos? Porque essa palavra aqui, quando Bartimeu responde para Jesus, eu quero ver, lá no original é como se ele dissesse, eu quero olhar para alto, eu quero olhar para cima. E por que é que eu quero de Deus o que eu espero de Deus? Para que eu viva na minha própria vida, para que eu viva confortavelmente, para que eu não viva sobre a possibilidade de passar medo, de ter medo de alguma coisa, de ter medo das coisas temporais, para que eu não seja conduzido ao inferno. Por que é que eu quero o que eu espero de Deus? Para que eu veja, e para que eu veja, eu tenho que começar a pensar nas coisas do alto, da eternidade. Eu não posso ver e não posso esperar para esse tempo limitado de vida, as coisas da eternidade. Nem não. Esperar as coisas da eternidade também significa trabalhar. Porque quando Jesus responde para ele, quando Jesus pergunta, queres que eu te faça? E ele responde, eu quero ver, em outras coisas. Outras palavras, ele estava dizendo para si mesmo, o Senhor, ele estava disposto a uma nova vida. E a nova vida implicaria em ter que gerar o seu sustento. Seriam de sabores, porque para alguém acostumado a ficar acomodado, aquilo que os outros ofereciam para ele, agora ele teria que trabalhar. E ver implica em ter que trabalhar. Porque uma vez que eu vejo, uma vez que eu consigo enxergar, o meu desejo deve ser conduzir outros a enxergar. O meu desejo deve ser conduzir aqueles que não têm discernimento da estrada, do caminho. Então, quando ele diz, Senhor, eu quero ver, ele responde para Jesus, com fé, e o próprio Jesus disse, Lucas diz lá no evangelho dele, no capítulo 18, ao terminar o diálogo, Jesus diz, vai, confessa. Mas o texto de Mateus diz apenas que ele seguiu Jesus. Vamos. Ver é uma grande responsabilidade. Ver, enxergar, liga para nós que nós não podemos mais ficar amoldados nas nossas pendências, nas nossas dificuldades. Porque agora nós não mais enxergamos como Deus, mas nós andamos em fé. Lá em 2 Reis, eu pedi para separar, não sei se depois, 2 Reis, capítulo 6, acho que 17, aí falta um. Eliseu instruindo o seu discípulo. Eles estavam cercados por uma grande multidão. E o discípulo sai para fora e diz, mestre, está tudo tomado. Eles são por todos os lados. Há carros, cavaleiros, há tudo, estão tomados. E olha a oração do profeta. 2 Reis, capítulo 6. Ah, 2 Reis 6, eu leio aqui, pode deixar. Ó, o profeta respondeu, versículo 16. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão conosco. Penso eu que estou olhando mais quente na gente. Sou eu. Quem é conhecedor da minha causa? Quem pode me ajudar? Porque na hora H não tem ninguém, sou só eu mesmo. Não são assim as inquietações da nossa alma? Porque na hora do tranco, nós ficamos sozinhos. Mas aí o profeta faz uma oração ao seu discípulo e ele diz, não tenha medo, aqueles que estão conosco são maiores e mais numerosos que o dele. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo
nós queremos, o que nós esperamos desse encontro que um dia tivemos, se tivermos. Qual é o resultado? Quais são as mudanças? Quais são as transformações que esse encontro resultou e tem resultado em nós? O que o fato de enxergar de novo trouxe para Bartimeu? O que o resultado de uma resposta de Deus, de um favor de Deus para nós, quando um dia nos encontrou nas nossas mazelas, quando um dia nos resgatou de um caminho certo, de um caminho falido, quando um dia nos transportou à luz, quando um dia nos inseriu, nos enxertou no reino, quando um dia nos adotou como seus filhos, o que o Senhor espera de nós, com essa nova possibilidade de vermos o reino de Deus, não mais na eternidade, mas aqui já em nós, porque o reino de Deus já chegou para nós. O reino de Deus chegou para você no dia em que você recebeu o Senhor na sua vida. A partir desse momento, os seus olhos, os meus olhos foram abertos e nós não temos mais a possibilidade de andar como um cego. Não podemos mais nos amuletar. Não podemos mais nos acomodar. Até podemos, mas não é mister que façamos isso. Não é correto, porque agora nós temos a luz. Agora enxergamos o que nos era limitado. Agora nós conhecemos, e se não conhecemos, devemos conhecer. E se não buscamos, e se não desejamos nos aprofundar, precisamos desejar, porque agora as respostas existem, e elas estão no eterno. Porque agora nós não estamos com Jesus. Porque agora os embaraços da vida não podem mais nos colocar. O texto diz, Bartimeu, quando Jesus chama, ele joga a capa. E essa capa nada mais era de um pedaço de tecido quadrado que os viajantes usavam para se abrigar do frio nas suas viagens, e os mendigos usavam para se cobrir no lugar. E o texto diz, ele joga essa capa que era a sua proteção, que era a sua camada de proteção, aquilo que protegia ele, aquilo que era a limitação dele, aquilo que identificava ele como alguém que precisava da ajuda, aquilo que definia ele como alguém dependente. Ele lança a mão disso, ele lança fora e no ímpeto ele se levanta e vai até Jesus. E eu conheço um deficiente visual na minha cidade, e ir até Jesus deve ser algo fantástico, porque ele não enxerga, mas ele ouve, ele compreende, ele discerne os sons, ele discerne algum outro sentido, e ele vai até Jesus, e se lança até Jesus, a ponto de Jesus tocar-lhe os olhos, e dizer o que você quer ouvir. Você quer, você não te faz de verdade. Se eu tivesse um momento aqui de pedir alguma coisa, o que é que você quer que eu te faça? Então talvez nós colocássemos na nossa lista. Eu quero ver minha família. Senhor, eu quero ver os meus filhos. Eu quero ver minha esposa. E daí vai, Senhor. Eu quero casar. Senhor, eu quero ser curado dessa enfermidade. Senhor. Mas a pergunta é, o que você de fato quer? Ou o que é que vai resultar? É egoísta. É só com você. É só com você. E depois dizer, Jesus, obrigado. Tudo legal, cara. Volta na minha pergunta. Ou você quer ficar, seguir Jesus, fazer com que a sua história de vida reproduza a vida de alguém, fazer com que a tua dificuldade e o testemunho da tua dificuldade
promova em alguém uma mudança. Que as tuas lutas, que as tuas tristezas, que os teus sofrimentos produzam vida em alguém. Essa é a ideia de cruz. Para que outros vivam, eu morro. Porque fora disso, irmãos, é ideia egoísta. Fora disso é religião. Fora disso não é cristianismo. Fora de oferecer-se não é religião. Nós não viemos buscar nada, nós viemos oferecer. Porque o que tinha para ser oferecido, o que tinha para a gente encontrar, nós já encontramos. Tudo a partir de agora é a favor. É um agrado do Senhor. Nós não buscamos, porque o que buscávamos encontramos. Encontramos a luz. E tudo a partir disso. Nós encontramos a paz. Nós encontramos a alegria, mesmo na tristeza. Nós encontramos a esperança na desesperança. Nós encontramos alguém que nos ama de uma maneira tão surpreendente, que nos amou, mesmo sendo nós quem somos. Mesmo sendo nós quem de fato somos quando só nós nos vemos. E Ele nos amou. Isso tem ser deve provocar alguma coisa, ou muitas coisas. Ser deve dizer para nós que a partir de agora não há como olhar para trás. E quando eu digo olhar para trás, eu não estou dizendo negar a fé, simplesmente. Eu não estou dizendo sair da igreja A, migrar para a igreja B. Eu estou dizendo não andar de maneira com alguém que agora tem luz, fé, que os seus olhos não são limitados ao que o transitório mostra, mas consegue discernir lá na frente, no eterno, naquilo que está por vir, na esperança da glória, na expectativa da eternidade, na expectativa das coisas que eu não posso tocar, não posso ter nas minhas mãos, mas espero. Em alguns encontros de Jesus, com algumas pessoas, imediatamente as pessoas são curadas. Em outros encontros, a exigência de Jesus. Isso, por exemplo, foi. Irmãos, eu sei que vocês têm muitas experiências. Eu também tenho muitas. Jesus, deixa de responder a fé de Deus. E aí o texto lá em Lucas diz: vai, que a tua fé te salve. Porque nele, Jesus viu uma fé viva, real, de alguém que estava por um infortúnio de vida, preso numa cegueira. Mas alguém que desejava profundamente ter de volta aquilo que nós temos. Isso, essa ter de volta a visão, nos leva à obra perfeita de Jesus. É voltarmos a ser, ou voltarmos a pensar só, ou, de preferência, naquilo que é eterno, em minimizando, deixando em planos secundários aquilo que é de dentro dos planos, que é esse plano. Eu queria contar você uma coisa de que de fato você espera do Senhor. O nosso trabalho, a perspectiva de parte meu, era alguma coisa que ia mexer com ele. Porque muito provavelmente ele estava atrofiado, né? Pensa num cara que há tanto tempo sem trabalhar, sem ter que ir fora do mercado de trabalho. É difícil. Mas acredito eu que o cansaço do trabalho é infinitamente inferior à dor da sequência.
as dificuldades da vida cristã são infinitamente inferiores a qualquer situação de uma vida simples. Então, talvez essa noite, essa pergunta que ecoa por esse salão, você quer que eu te faça, talvez encontre no seu coração um pedido de que o Senhor transforme as coisas à sua volta, você de fato viva plenamente. Talvez o que queres que eu te faça encontre em você uma leve cegueira, dizendo com Jesus, já estou muito tempo assim, talvez seja melhor ficar assim. Afinal de contas, ver as coisas com outra possibilidade agora talvez seja demais. Talvez o que queres que eu te faça encontre em você nessa noite alguém machucado, ferido. O que era muito próprio de alguém com a deficiência de Bartimeu naquela época. Ferido, rejeitado, humilhado, preterido. Talvez o tornar a ver pudesse ser uma experiência triste. Saber quem passava por ele e não lhe dava devida atenção. Saber o que as pessoas de fato eram. Mas a fé de Bartimeu mostra o coração de Jesus que ele está disposto a enfrentar uma série de coisas para tornar a ver. Porque o desejo dele é profundo, é sincero, é verdadeiro. Irmãos, Jesus abriu o leque para ele, disse: o que você quer que eu te faça? Ele podia ter dito: Senhor, tu és aquele que faz todas as coisas, me dá uma situação de vida tranquila. Senhor, eu quero passar o resto da minha vida tranquilo, me dá uma casa boa, um carro bom e alguém para dirigir esse carro para mim. Aí me dá um cursinho de braille também para eu poder andar na sociedade. E está tudo bom para mim. Mas ele está disposto a mudanças dentro dele. Ver nos convoca à disposição de ser alguém diferente. Seguir a Jesus, irmãos, não é para os fracos. Ou Jesus a cruz. Porque seguir o Jesus que dá tudo. Seguir o Jesus que determina e ele faz. Seguir o Jesus que manda e ele obedece. Mas seguir o Jesus que te convoca a matar-se, negar-se a si mesmo. Seguir o Jesus que fulmina todos à nossa volta, deve ser fácil. Mas seguir a Jesus que te convoca a mudar a você mesmo, para que você seja a luz de quem está à sua volta. Aí é preciso querer algo diferente. Diz uma história de um rabino. O seu discípulo chega para ele e diz: mestre, eu não posso mais seguir os meus estudos. Eu moro numa casinha pequenininha. Eu divido essa casinha com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. Eu não tenho ambiente, eu não consigo mais desenvolver os meus estudos. Eu não consigo me aplicar. Eu não consigo buscar crescimento. Eu não consigo mais, mestre. Não dá mais para eu continuar a minha caminhada. Aí o rabino responde para ele: coloca a mão na frente dos seus olhos. Ele coloca. Agora olha para o sol.
E ele olha. E o rabino responde para ele: pois bem, a tua mão pequenininha consegue apagar, consegue tirar do seu raio de ação toda a luminosidade de um traço. Tira o brilho do sol, você consegue ofuscar o brilho do sol. Da mesma forma, os pequenos problemas, as pequenas dificuldades, como uma mão que cobre o sol, consegue desviar você. Orar, irmãos. É que assim como uma mão consegue cobrir o sol, a mediocridade consegue impedir os nossos filhos. Quer discutir isso? Você quer? De fato você quer? Deus que não faça você. Você vai. Eu não tenho interesse. Quer que eu faça? Qual é o desejo? O desejo. O que é que você quer quando você pensa numa família restaurada? O que é que você quer quando deseja que o Senhor entre na sua inquietação, entre no seu vazio de alma? O que de fato você espera com isso? O que ver vai transformar? O que o fato de enxergar de novo, de ser restaurado, de ser transformado, de não ser limitado, o que é que vai resultar na tua vida? Que você tenha liberdade, que você tenha a ousadia de Bartimeu, que você consiga reconhecer o Senhor como Deus de todas as coisas, o princípio e o fim de tudo, o governo do Senhor. Para que o favor messiânico dele, o poder de curar, de transformar, de libertar, alcance você com a finalidade de que você alcance outros. Porque se você ainda não tornou o Senhor da sua vida, se você não definiu o Senhor ainda como proprietário de tudo, que tem o governo de tudo, e ter o governo de tudo tira o governo das tuas mãos. Ter o governo de tudo comunica para mim, comunica para você que nós precisamos nos submeter ao governo dele. Se submeter ao governo de alguém é não mais agir segundo o nosso ímpeto, não mais responder segundo a nossa humanidade, mas reconhecendo a capacidade dele em governo melhor do que a nossa. Se você ainda não fez isso, ou se você não tem feito isso na sua vida, é tempo de você responder ao Senhor que quer te. Se você ainda não recebeu, se você ainda não discerniu que o Senhor é muito mais do que um alívio que nós temos no fim de semana,
que o Senhor é muito mais do que ouvir uma palavra, que o Senhor é muito mais do que dar um ânimo novo semanalmente para nós, mas Ele quer ser Senhor, Ele quer tomar as ações, Ele quer tomar o governo. Se você ainda não discerniu o Senhor dessa forma, eu convido você nessa noite a dar um sinal com a tua mão. Se você ainda não recebeu o Senhor como Senhor de sua vida e desejar fazer isso nessa noite, nada te impede. Só você dá um sinal com a mão e responder Senhor. Nós vamos cantar. E depois a gente vai orar enquanto a gente estiver cantando. Você consiga com fé responder ao Senhor a pergunta que Ele já fez. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, que seja a última vez. Você possa discernir se há alguma cegueira, Se tiver alguma coisa que rouba a tua visão, gritar, eu que tira a tua Se tiver que chorar, eu chorarei. Peça ao Senhor que você Se deseja ver. tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade do Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a esta. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, Eu chorarei. Você sonha se ver. tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade do Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Irmãos, da forma como você está mesmo, da forma como você está em adoração, irmãos,
A passagem de Jesus por Jericó poderia não ter mudado em nada a vida do Bartimeu. Aquele dia que mudou a história dele poderia não ter mudado. Você compreende isso? Que ele poderia ter dito uma outra coisa e talvez ele fosse legítimo também. Se ele dissesse: Jesus, me dá condição de sobreviver, seria legítimo. Se ele dissesse: Jesus, me dá a chance de poder ter um equipamento, prepara a ciência, Senhor, para que eu possa me locomover melhor. Senhor, trabalha o coração das pessoas, muda o mundo à minha volta, faz com que as pessoas percebam que eu também sou gente. Ele poderia ter tido uma infinidade de respostas, mas ele disse: eu quero ver. Que ele não se acomodou, mesmo depois de tanto tempo de cegueira. Irmão, e que o fato de você ter se encontrado desse tempo exposto ao Senhor pode mudar na sua vida? O que pode estar sendo uma espécie de cegueira, uma forma de dificuldade de enxergar. Talvez você não consiga discernir que ainda que se o mundo não mudar à tua volta, se você mudar, a tua vida muda. Talvez o que você tanto tem pedido para o Senhor é que determinada pessoa ou determinada situação mude. E o fato de você enxergar a situação diferente, ou de você mudar a situação, pode transformar. Porque também depende de você. Queridos, o Senhor deseja uma igreja homogênea, forte, uma igreja que caminha junto, não uma igreja local, uma igreja de Cristo que caminha, que tenha discernimento da luz, que ande pela luz, que resgate pessoas das trevas, que não se amolde aos padrões do mundo, que seja renovado, que olhe para o alto, que não olhe mais o natural, que não se amolde ao natural. Essa igreja que o Senhor tem chamado, que o Senhor tem desejado. Por isso eu pergunto: talvez você esteja acomodado por algum tempo com alguma situação, que em nome de Jesus, através do Espírito do Senhor, você conseguiu discernir essa coisa. O fato de Jesus estar em Jericó, o fato de Jesus encontrar Bartimeu e a fé de Bartimeu transformou a situação dele. Não vou chamar você aqui para ficar assim, nem vou te chamar aqui, mas a tua fé, a certeza daquilo que Deus colocou no teu coração, a certeza de quem você encontrou, Deus que você tem encontrado, servido, a certeza de que não há uma outra possibilidade melhor do que viver aos pés dele, deve gerar em você essa noite alguma mudança. Ainda que seja de muito tempo, ainda que seja de muitos anos, ainda que seja tão íntima tua a ponto de você tê-la como natural, mas que nessa noite o Senhor restaure a cada um de nós a verdade dele. Se você conseguir ver a tua vida frutífera no Senhor, você passa a ver no Senhor. E é por fé, irmãos, agora eu vou dizer por fé, que você passe a ver que o Senhor tem esperado a tua ação, que é um desejo de Deus de contar com cada um de nós, para que esse reino se expanda, para que a luz de fato alcance pessoas, que você seja restaurado nesse teu chamado, nesse teu posicionamento, nessa restauração, nessa construção, reconstrução do seio do Senhor, o que o Espírito de Deus discerne na tua vida nessa
maneira afirmativa, de maneira positiva e com fé. Eu quero, Senhor. Eu quero ver. Eu quero ter, Senhor, de volta aqui. Eu quero continuar caminhando. Eu quero ter a possibilidade, Senhor, de com os meus olhos ver as coisas acontecendo. De com os meus olhos, com os meus lábios, ver as vidas sendo transformadas. Amém, irmãos? Senhor Deus, eis a Tua palavra foi lançada nessa noite, Pai. Senhor, e muito mais do que a minha limitado que sou, Senhor, que vem do Teu Espírito e alcança o coração do meu irmão, o coração da minha irmã nessa noite, Senhor, gerando vida, Pai, trazendo, Senhor, assim como trouxe na vida de Bartimeu, uma nova possibilidade, Senhor, e por fé, Pai, eu declaro que nós não saiamos daqui nessa noite da mesma forma que entramos, Deus. E eu não digo isso, Senhor, por força de expressão. Eu digo isso, Senhor, porque o encontro Teu conosco, Pai, deve gerar alguma mudança, deve gerar alguma transformação, Senhor. E esse Teu encontro com cada um de nós, reunidos nessa noite como igreja, Senhor, deve resultar, Pai, em uma visão nova, em uma visão restaurada, em uma visão alongada, em uma visão aplanada, em uma visão direcionada para o tempo novo, para o hoje, para o amanhã que o Senhor tem para nós.